do youtube.com/CBN Campinas. Estamos de volta com o CBN Esportes nessa quarta-feira, 26 de novembro de 2025, hein? O 3.0 tá batendo a porta de JN. Vamos juntos com informações do esporte para você. Basquete, Campinas deu adeus ao sonho de conquistar o estadual de basquete feminino ao perder para o César Araraquara por 59-50. Com isso, as meninas de Araraquara fecharam a semifinal em 2-0 e vão encarar o Corinthians na grande final. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quarta-feira. O Guarani anunciou a terceira contratação para a temporada 2026. Natural de Campinas, o zagueiro Jonathan Costa é o terceiro atleta oficializado pelo Departamento de Futebol do Bugre. Agora, o Guarani reformulou praticamente todo o sistema defensivo com a chegada de Jonathan e também do Rafael Donato, que foi oficializado ontem pelo Departamento de Futebol. E atenção, hein, pra quem gosta, uhul! Copinha 2026. O Guarani já conheceu os seus adversários da maior competição de base do Brasil. A sede será em Assis. Ai, que bom! Assisense, Atlético de Minas Gerais, Guarani e Naviraense é o grupo do Bugre. Liga dos Campeões, 9 jogos abriram a quinta rodada da Champions ontem à tarde. Destaque para o Chelsea, que venceu o Barcelona por 3-0 com direito a gol do Estevão. Hoje, mais 9 jogos fecham a rodada. Arsenal e Bayern de Munique em Londres é a principal atração. Deu ruim em Porto Alegre. Informações do Palmeiras, Gabriel Dudzak. Usando reservas, o Palmeiras perdeu para o Grêmio por 3-2 em Porto Alegre e agora tem ainda menos chances de ser campeão brasileiro. O resultado, aliado ao empate do Flamengo com o Atlético Mineiro, obriga o Alviverde a ganhar os próximos 2 jogos e torcer para o rubro-negro somar só mais 1 ponto até o final do campeonato. O atacante Neymar não deve mais jogar pelo Santos na temporada 2025 devido a uma lesão no joelho. O São Paulo voltou atrás e vai jogar contra o Internacional na Vila Belmiro na penúltima rodada, enquanto o Corinthians decidiu multar o volante Martínez pela expulsão contra o Cruzeiro. O atacante Thiago Galhardo entrou com um pedido de rescisão indireta de contrato contra o Santa Cruz na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o CNRD da CBF. O jogador de 36 anos alega atraso de salário e solicita o encerramento imediato do vínculo válido até o fim de 2026. Thiago Galhardo foi contratado durante o Campeonato Pernambucano nesse ano e foi recepcionado com festa no aeroporto. Dentro de campo foram 24 jogos, 7 gols com a camisa do tricolor, do Arruda. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. A Ponte Preta que perdeu o zagueiro Wanderson. A justiça concedeu a rescisão indireta de contrato do jogador, que tinha vínculo com a Macaca até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. Com isso, o zagueiro fica livre para acertar com qualquer outra equipe e seguir a carreira. O Departamento de Futebol fez uma sondagem em relação a Quirino, vice-campeão da Série C com o Londrina. Ah, e também tem copinha pra Macaca, que vai jogar em Patrocínio Paulista, que fica ali bem pertinho da cidade de Franca, que tem meia-noite de São Paulo, Coritiba, Ponte Preta e Real. Então, onde que isso aqui é? Roraima. Faz, hein? A NR Sports, empresa do pai e da mãe de Neymar, fez o lançamento ontem da marca Pelé, agora de posse da família do craque do Santos. O tema principal abordado foi o fato de a exploração dos produtos do rei voltar ao Brasil. O evento foi realizado no Museu Pelé em Santos, contou com a presença do Neymar pai, do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, além de ídolos históricos como Giovanni e Ricardo Oliveira. E no Campeonato Brasileiro, apenas um jogo da sequência, a 36ª rodada do campeonato hoje à noite. Red Bull Bragantino e Fortaleza se enfrentam às 7 da noite. O Massa Bruta é o 10º com 45 pontos, enquanto Fortaleza ocupa a zona de rebaixamento com 34 pontos. Manda um abraço para Fábio Scheib, que está prestes a embarcar, está nos ouvindo. Tá nervoso. Busca da glória eterna. Tá dizendo que tá tudo bem, monitorando o programa e
Vai que vai. Que Deus abençoe você Muito tenso. e toda a nação, viu, Fábio Tá Chay? tenso. Leve na mala a esperança. Ó, esse Verde é a cor da esperança. toda nação tem duplo sentido, hein? Ah, é verdade. A nação é a torcida do Flamengo, né? É verdade. Como é que é a torcida do Palmeiras? Jason, a torcida do Palmeiras. Os palestrinos, né? avante palestra. Avante palestra. O time que conduz, né? O time que É o conduz, time, mais popular. verdade. O mais popular, o time que conduz. É o Morumbi Isso aí Raiz. dá ruim, cara. É. E aí, Carlão, tudo bem? Bom dia Tudo pra você. tranquilo, Júlio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Eu acho que agora o Campeonato Brasileiro começa a ganhar aí as cores do Flamengo, né? A rodada de ontem praticamente definiu o Flamengo como o virtual campeão brasileiro, 6 pontos em disputa, a diferença é de 5 pontos em relação ao Palmeiras. Embora o Palmeiras tenha feito um jogo de luta, de entrega contra o Grêmio, o Flamengo lutou até o final e conquistou o empate através do Bruno Henrique, né? Contra o Atlético Mineiro. E agora é Copa Libertadores. Aí, meu amigo, não tem favoritismo não. É tudo igual. O Flamengo leva um momento melhor lá para Lima e o Palmeiras, depois aí de alguns tropeços no Brasileiro, vai levar toda a sua competitividade para trazer a glória eterna para o Allianz Parque. Gol de lateral não ganha, hein? Nossa, e tá tomando gol de lateral, hein? Adora. 11 horas e 12 minutos. Deixa eu mandar um grande, forte abraço para Valmir Portugal. Grande Valmir. Passou 30 dias nos Emirados Árabes, né? Negociando o contrato do Gabriel Bortoleto para a próxima temporada da Fórmula 1. Andou de camelo. Andou de camelo, aí fez uma visita a Interlagos, né, durante a prova, ficou extremamente preocupado, né, no acidente do Bortoleto, mas tá tudo bem, né? O Gabriel já com a voltou. camisa da macaca. Sempre, né? Levando a instituição afora, Brasil afora, né? Então, grande volta, um grande reforço do nosso maestro Valmir Bortoleto. O coração do som do CBN Esportes. Ele tava em Londrina, aliás, é tímido, né? Valmir não é de muitas palavras. Não. Mas eu Mas via as no olhar palavras, de as Valmir palavras que ele põe pra fora são palavras de sabedoria. de sabedoria. E nos olhos de Valmir, o desespero, porque, pra quem não se lembra, lá em Londrina, os portões, eles abriram praticamente em cima da hora. E Valmir estava lá num cantinho, com a camisa, né, daquela que dá sorte, principalmente nos jogos fora de casa. Tava ali no cantinho, só esperando o ok da polícia. Mas por dentro estava nervoso. Mas quando teve acesso ao VGD, torceu como nunca e no jogo da volta comemorou como sempre. É isso, grande Valmir Bortoleto, bem-vindo novamente. Ele quem comanda o CBN Esportes e quem comanda o Stream é a nossa imperatriz, Samila Dip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron?
Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. 11h17. Mário Quintino está conosco aqui atualizando informações nesta quarta-feira. Tudo bem? Bom dia, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região do Guanabara, em Campinas. Tem um bloqueio acontecendo na rua Frei Manuel da Ressurreição, trecho que vai ali da Brasil até a Dom Pedro I, por conta de obras na rede de esgoto. Então, atenção, essa interdição deve seguir até às 5 da tarde, segundo informações da INDEC, desvios pela Brasil, Imperatriz Leopoldina e também pela Dom Pedro I. Apesar disso, o nosso ouvinte encontra boas condições lá pela região. Falando ali também das proximidades, a Buarque de Macedo e a Carolina Florense seguem sem problemas nesse momento. A Teodoreto tem movimentação maior para quem sai da região do Taquaral e vai acessar já o Tapetão, seguir pela rodovia Professor Zeferino Vaz. Falando também, Júlio, para quem utiliza a rodovia Dom Pedro, tem problemas com o veículo na altura do quilômetro 128 aqui em Campinas, logo depois do Trevo de Souzas. Para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, diminui a velocidade no trecho, redobre a atenção e tem reflexo também para quem sai do anel viário e vai acessar Dom Pedro para seguir então em direção da rodovia Anhanguera. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. Agora são 11h18. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Perdi a minha canetinha lá do touch, do WhatsApp, o cara Antônio Lupe.
Tem 11 horas e hoje, o senhor quer? Não, fica tranquilo. Não, pelo amor de Deus. Gabriel do Dziak tá chegando. Vamos, Dziak, falar de Palmeiras. Consertou o homem. Para seguir com chances de ser campeão, o time reserva do Palmeiras precisava vencer o Grêmio fora de casa. E para a disputa com o Flamengo seguir, necessitava ao menos de um empate. Quando a bola rolou, os palmeirenses mostraram que havia qualidade e motivação suficientes para alcançar os objetivos. Aos 23 minutos, o domínio se tornou gol com Facundo Torres e 10 minutos depois, o Flamengo sofreu 1-0 contra o Atlético Mineiro, o que deixava o Alviverde a 1 ponto do líder. O problema é que o Palmeiras não conseguiu ampliar o placar contra os gremistas e viu ainda o adversário empatar no fim do primeiro tempo. Na etapa complementar, o jogo mudou. O Grêmio melhorou, virou com Carlos Vinícius de pênalti e ampliou com William em outro pênalti. Para piorar, o Flamengo ainda empatou o jogo dele, ampliando ainda mais a vantagem. O Palmeiras até chegou a fazer o segundo gol, mas o estrago já estava feito. Para o técnico Abel Ferreira, os erros individuais levaram à derrota. Fizemos um belíssimo primeira parte, pena o resultado tão escasso, e depois assim, o que é que eu posso dizer? Tu não podes cometer um penalti daqueles, que não podes, mesmo quando estamos a perder 2-1, falhar um golo debaixo da baliza, como o Facundo falhou. Não... Agora o Alviverde só pode ser campeão se vencer os 2 próximos jogos e o Flamengo no máximo somar 1 ponto. O Santos tem novas preocupações no elenco. Neymar sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo, somando o 4º problema físico do atleta no ano, e provavelmente perderá o restante da temporada. O lateral Escobar teve uma lesão na coxa e não joga mais neste ano. O São Paulo fará o seu jogo contra o Internacional na Vila Belmiro. A equipe tricolor havia requerido a CBF para ter sua partida no Morumbi, mas agora alegou que o gramado não estará em boas condições devido aos diversos shows que geraram grandes danos. Amanhã o São Paulo enfrenta o Fluminense no Maracanã. No Corinthians, Hugo Souza e Maicon iniciaram a transição do departamento médico para os gramados e se aproximam de voltar a compor o elenco alvinegro. O volante Martínez foi multado por expulsão em jogo contra o Cruzeiro, a 4ª do jogador na temporada. De São Paulo, Gabriel do Dziak. Obrigado, Dziak, pelas informações. Carlão de Freitas, o começo da noite do Palmeiras parecia promissor, mas o fim da noite não foi legal. Não foi legal. O Palmeiras fez até um jogo de entrega, de luta, né, contra o Grêmio, deixou bons sinais, não sei se tem a ver muito com a final da Libertadores, mas até para um futuro, no caso do zagueiro Benedetti, que fez o gol. Agora, em termos de Brasileirão, acho que agora sim ficou muito complicado, né? 5 pontos em relação ao Flamengo. O Flamengo tem um jogo depois da final da Libertadores contra o Ceará no Maracanã. A gente sabe como que vai estar, né? O ex-maior do mundo. E ficou difícil. Palmeiras seria interessante sim, e está fazendo isso, focar completamente na final da Copa Libertadores, que é elas por elas, né? Uma decisão muito igual. Mas acho que em termos de Brasileirão, estou com o Abel Ferreira. Agora, jogo a toalha. Você pediu a palavra, Antônio Lupe? Não? Não, só perdão. Deixa eu atender aqui a galera pelo nosso WhatsApp. O Cristiano Salvione, bom dia a todos. Parmeira fez igual a aposta, ganhou 2, perdeu 3. Eu não entendo de aposta, então não tem como te ajudar. Que surpresa, hein? Neymar não vai jogar os últimos jogos. Até satirizou aqui o Cristiano Salvione, mas eu acho que, cara, independente se você gosta, não gosta do Neymar, é muito trágico, né? O fim da carreira dele, assim, essa reta final. Os torcedores que argumentam, e acho que essa galera vai ganhando razão, que a questão física é primordial pro Neymar não conseguir desempenhar bem esse papel. Ô, Júlio. Mas cara, eu fico bem decepcionado porque os últimos 6, 7 anos do Neymar foram baseados em lesões, né? Eu não sou das pessoas que ficam aí julgando o Neymar por cada atitude que ele faz. Eu procuro analisar muito mais o dentro de campo do Neymar, apesar de gostar da figura dele. Claro que cometeu e comete deslizes, mas eu gosto da figura do Neymar. Só que tem uma hora, principalmente quando você vai ficando mais velho, o corpo ele te cobra, né? E eu acho que em alguns momentos o Neymar não foi um atleta. Ninguém machuca porque quer, só que quando é igual carro velho, chega um momento que o corpo não aguenta. Se você for um cara durante toda a carreira que se cuidou, que foi um atleta, que é a profissão dele, um atleta de alto rendimento, você consegue até prolongar.
Pergunta pra Zé Roberto se ele fazia as coisas que o Neymar, né? O goleiro Fábio do Fluminense e tal. Então chegou uma hora, e esta cobrança, ela chegou precoce, né? Infelizmente, porque o Neymar tem 32, 33 anos, não era pra ele estar passando por tantos problemas físicos, né? Tantas lesões sérias, tantas lesões graves que ele tem enfrentado. Eu tinha uma certa esperança, uma pequena esperança, né, em virtude do que ele tem feito nesta temporada com a camisa do Santos. Agora, realmente, é quase nula a minha esperança de que ele vai para a Copa do Mundo, ainda mais depois dessa lesão. Segundo os especialistas, o menisco não é algo tão grave assim, é algo que é bem contornável, que dá para você, pelo menos, voltar em alto nível, no caso do Neymar, para o ano que vem. Só que estamos falando de Neymar, que é reincidente, que tem lesão, aí fica mais difícil. E na contramão a gente vê um Estevão brilhando, hein? Nossa! Que golaço que ele marcou ontem na vitória do Chelsea pra cima do Barcelona. Eu acho que esse vai ser o menino, né? A nossa esperança, eu acho que... E a gente já percebe que... Não vou comparar Estevão com o Neymar, mas assim, a carreira do Estevão... Porque quando o Neymar tinha a idade dele, 18 anos, o Neymar já era badalado, era craque. Sim, craque. muito. O Neymar tá eu acho que uma prateleira ainda abaixo de Ronaldinho Gaúcho em termos de magia no futebol, tá? Mas o Estevão, ele tem se mostrado um cara tão maduro com 18 anos, jogando na Europa contra os principais times do mundo, com uma maturidade, com uma entrega, inclusive tabloides, né? Estão elogiando a figura do menino Estevão, que assumiu um papel de protagonista que, repito, não era pra ser dele neste momento, era pra ser do Vini Júnior, mas tem jogado muita bola e eu aposto as minhas fichas nesse menino pra ser o principal jogador do Brasil em 2026. Não sei se o Brasil vai ser campeão, mas ele deve ser o principal jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mais participações aqui para o nosso WhatsApp. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo de Campinas. Apesar da derrota, gostei da postura do Palmeiras contra o Grêmio. Acho que eles chegam forte para a final da Libertadores no sábado, mas o título do brasileiro ficou praticamente impossível. Tirar 5 pontos com 6 em disputa vai exigir perfeição, além de torcer contra o Flamengo. É o Rodrigo Pupo que quem manda no nosso WhatsApp. O JP de Moraes, ontem, Cleiton e Cledir cantaram para o Palmeiras. JP de Moraes. Cleiton e Cledir é uma dupla gaúcha, né? Que tem o sucesso que eu sempre canto aqui. Vou pra Porto Alegre, tchau. Que saudade da redenção, do Fogaça e do Falcão. Fogaça do Masterchef? Cobertor de orelha pro frio e a galera no Beira-Rio. O que? Você tá parecendo um Agildo. Baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Grande Agildo lá nos Estados Unidos, um abraço pra você. Você me ligou. Amanhã. Então, mas como eu estava na praia, eu estava no momento incomunicável. Você não atendeu? Porque você me critica quando eu não consigo atender. Aí eu mandei até mensagem pra ele: ô Agildo, tá, obrigado pela mensagem, não consigo te atender. O Agildo, ele vai ter que se atualizar pro mensagem de voz. Não, ninguém atende cara, velho. Porque Agildo, monstro sagrado. Você sabe o que as pessoas fazem? Hoje você, em virtude, você bloqueia telefone desconhecido, porque pelo amor de Deus. Mas o dele você sabe que é o Agildo porque é telefone de fora. No dia do aniversário. No dia do aniversário. Não então tem como não ser o Agildo. Ninguém vai fazer um golpe de sequestro da família ali. Não. No dia do seu aniversário. Os caras têm a data do aniversário. Os caras têm sentimento. Eles não vão, eles têm sentimento. Ali sim eles trabalham com sentimento. Em algumas... Bom dia, já adianto que no Arena de hoje terá denúncia referente ao quadro Jogador Misterioso. Não tem mais. Os ouvintes estão sendo ludibriados com dicas falsas por parte dos produtores do quadro. Levantei as provas e vou mandar hoje no programa Renato Alves e quem tá escrevendo aqui. Hoje não adianta. Hoje... Boa tarde, galera. CBN, se a seleção fosse apenas 11 jogadores, seria Neymar e mais 10. Éder Vila Rica, manda um abraço pro Xandão. Alô, Xandão! Obrigado pela mensagem. O Léo do Centro, o drama de Eduardo Batista tem que ser estudado, pois por 2 ou 3 oportunidades ele treina times com condições de acesso e nas últimas rodadas não sobe. Que tal demiti-lo antes de chegar nas rodadas finais? Léo do Centro. O cara chega com 100% de aproveitamento, faltando 2 jogos. Não, mas é uma demissão combinada, Só pra inglês ver. Essa foi boa. Valeu. O Emerson Dias mandando um alô aqui pra galera também. Bom dia pra você, Emerson. O Sub-20 do Vila... O Sub-20 do Vila vão jogar em Paulínia na Copinha? Bora? Sim. O Cristiano Salvignoni, quem tá mandando aqui a mensagem. São duas sedes aqui na nossa região. Paulínia
e Cosmópolis, né? Fazia tempo que a gente não tinha 2 sedes aqui na nossa região. Na sede deixa eu pegar aqui, de Cosmópolis tem o Cosmopolitano, Figueirense, o Red Bull Bragantino e o São Luís do Maranhão. Já na sede de Paulínia tem o Paulínia, o Vila Nova, Portuguesa e Operário, hein? Grupo difícil, ó, Vila Nova, Portuguesa e Operário do Paraná, de Ponta Grossa, os grupos aqui da região de Campinas. 11h31. CBN, a rádio que toca notícia. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. A diferença. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Repórter CBN. Quarta-feira, 26 de novembro de 2025. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde sábado. O encontro individual está marcado para amanhã e terá no máximo 30 minutos. No mesmo dia, Bolsonaro receberá o filho Jair Renan. Na tarde de hoje, o ex-presidente vai passar por audiência de custódia. O ex-chefe do Executivo e militares da mais alta patente começaram a cumprir uma pena inédita na história do Brasil por tentativa de golpe de Estado. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, será ouvido pela CPI do crime organizado do Senado na próxima quarta-feira. Ele foi convidado pela comissão e já confirmou presença. Castro será o primeiro a depor entre as 22 autoridades chamadas pela CPI, incluindo governadores e secretários de segurança pública de 10 estados e do Distrito Federal. O prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário vai até a sexta-feira. De acordo com a legislação, o depósito deve ser feito até o dia 30 de novembro. Como a data cai num domingo, o prazo para os pagamentos foi antecipado. Já a segunda parcela deve ser quitada até 20 de dezembro, com os descontos obrigatórios, como o INSS e Imposto de Renda. Chega a 13 o número de mortos num incêndio que atingiu um amplo conjunto habitacional no distrito de Taipo, no norte de Hong Kong. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. 6 foram levadas em estado grave para um hospital. O complexo tem 8 torres, quase 2.000 unidades e 4.600 moradores. O fogo se espalhou por andaimes de bambu instalados ao redor da parte externa do prédio. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações ao vivo ainda na rede CBN, direto do Rio de Janeiro, com Matheus Maciel. Matheus? Muniz, uma das vias expressas mais importantes do Rio, a linha amarela, que conecta a cidade da Ilha do Fundão até a Barra da Tijuca, na zona sudoeste da capital, ficou totalmente interditada em um dos sentidos por cerca de 20 minutos por conta de uma operação policial que acontece no Complexo da Maré. O sentido Fundão ficou fechado por cerca de 20 minutos e uma bala perdida atingiu uma sala de aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, segundo o relato de ouvintes da CBN. A linha vermelha também ficou fechada parcialmente, mas agora os dois sentidos da via estão liberados para os motoristas. A Prefeitura do Rio continua orientando, já que a ação continua em andamento, que, se possível, os motoristas utilizem rotas alternativas e não acessem vias expressas aqui da cidade. Toda essa operação porque o Serviço de Inteligência da Polícia Civil obteve informações indicando disputa de território entre facções criminosas rivais, ali na região do Complexo da Maré. E para evitar esse confronto que poderia fazer diversas vítimas inocentes, policiais civis da Subsecretaria de Inteligência e da Coordenadoria de Recursos Especiais realizam, neste momento, uma operação na região. Vale ressaltar a ação ainda em andamento, Muniz.
Obrigado, Matheus Maciel, pelas informações do Rio de Janeiro. Agora são 11h35. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11h36. Ô, Júlio, se você me permite, só pra gente encerrar aqui bem rapidinho, né, esse assunto Copinha, porque ontem nós tivemos aí o sorteio dos grupos e já falei aqui as sedes de Ponte Preta, Guarani e das cidades que vão ser sedes aqui na região, mas também, né, a gente precisa dar uma atenção para as equipes aqui de toda a RMC. Por exemplo, a Inter de Limeira tá no grupo 9, São José do Rio Preto, hein, terra de Marco Guarizo, junto com América, Bahia, Inter de Limeira e CSA. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma cidade da região. Ô Júlio, se você puder me ajudar aí, cara. Segura, Lupe. Qual mais aqui? Guarani eu já falei, né? Inter sabendo. de Limeira. Deixa eu ver aqui, só o 15 de Piracicaba. Velo Clube é de Rio, claro. Cravinhos, hein? Perto de Ribeirão Preto. Contra o I9 FC. Nossa. Vasco da Gama. E nada mais. Velo Clube, Guanabara City de Goiás. Guanabara City, hein? Eu peguei o surgimento dessa agremiação. Deixa eu ver aqui, Ponte Preta em Patrocínio Paulista, eu já disse, né? Ali bem pertinho da cidade de Franca. Deixa eu ver, acho que acabou, né? 15 de Piracicaba, já falei? Não, aqui ó, o Quinzão da Tietê. massa. Tietê, onde fica Tietê? São Paulo. Não, esse é o Rio Tietê, a cidade de Tietê. Não, também, é Copa São Paulo, pô. Ah, no estado, não, mas eu quero saber a região, mas tudo bem, isso não vai levar nada a lugar nenhum. Comercial de Tietê, Criciúma, 15 de Piracicaba e o Canaã do Distrito Federal. Essas são as sedes. Um abraço pro Carlos Mucim. Grande região Carlos metropolitana de Sorocaba. Sorocaba, boa. Sorocaba. Júlio, bom dia. Olha essa história que só a Série B tem. Imagina o torcedor do Paysandu, rebaixado pra Série C na lanterna. Nem me fale. Viu o maior rival subir pra Série A vindo da Série C. Sua única fora de casa. Sua única vitória fora de casa no retorno foi contra o Criciúma. O Criciúma foi o quinto, 1 ponto atrás do Remo. Ou seja, ele ganhou só do Criciúma, um jogo que não valeu nada. Se ele pelo menos empata com o Criciúma, o Remo não subia, velho. Mas essa Série B todo, ela foi completamente confusa e disputada, né? Tirando o Paysandu que caiu ali faltando 4, 5 rodadas, você vê, de 4 clubes que subiram, 3 na última rodada e o título da competição também na última rodada que ficou com coxa. Aí você pega os rebaixados, né? A última vaga também emocionante. Então, assim, foi uma Série B meio que estranha essa de 2025. Eu esqueci do Capivariano. Grande Heitor Esmeriz me avisou aqui, ó. Guilherme Seneme vai me matar. O Capivariano está em Guarulhos, hein? Junto com Guilherme Seneme, velho? Gustavo, Guilherme é o filho dele, é o irmão dele. Flamengo de Guarulhos, Vitória, Capivariano e Rio Branco do Espírito Santo. Alô, Capivari, grande abraço. O nosso ouvinte aqui é o Júnior Barrichello. Opa, sobrenome é forte, hein? Tietê do lado de Cerquilho. Boa. Abraços pra vocês. E o Carlão errando, pesquisando ainda, hein? Paulinha, manda aqui o Wagner Guimarães. Paulinho, nós já falamos a sede. Rafael Fernandes, Lupe, você que prefere o Mangueirão, conhece a cidade de Ponta Grossa? Bom trabalho pra todos. Conheço. Aliás, passei um frio em Ponta Grossa uma vez. Fui fazer um jogo lá, Ponte Operário. 4 graus, cara. Nossa. E lá venta muito, é igual Curitiba, porque é bem perto, 1 hora de Curitiba, se não me engano. O vento é muito gelado, mas assim, entre Ponta Grossa e o Mangueirão revitalizado, porque eu fui nos dois, no antigo e no novo. Você tem o lugar de fala nos dois. Isso, eu vivi o Mangueirão. Sim. O velho e o novo, eu prefiro o Mangueirão. Apesar que o Germano Krieger lá em Ponta Grossa também é legal, bonito, organizadinho. O Marcelo, torcedor do Fantasma, hein? Operário campeão da Copinha. Vai Fantasma, vai Fantasma, mas vai se Fantasma. Quiser fechar, já topa, não precisa nem ter. Pode ser? Não, pô, calma aí. Então tá bom. Bom dia, pessoal. O Flamengo não foi campeão ontem por erro técnico em poupar os jogadores, mania de atuar sem objetivos definidos. É o Bruno quem manda aqui. Boa, Bruno. Mas vai dar certo, né? Já foi. O foco é sábado. Acho que até o contrário. Acho que foi uma estratégia calculada. Eu acho que deu certo, né? Porque assim, aumenta e outra, vai colocar lá a cavalaria, ele colocou quando ele percebeu que tinha necessidade, senão ele não iria colocar. Coloca o Arrascaeta lá, já pensou? Dá um estiramento no homem? Você tá maluco? Pelo amor de Deus.
Aliás, eu peguei um Uber, preciso até mandar um alô pra ele, palmeirense. Ele disse que sabe a estratégia, vou pegar o nome dele aqui. Sabe a estratégia pro Palmeiras vencer. Ele é palmeirense? Pro Palmeiras vencer o Flamengo. Qual que é a estratégia? Jogar com 4 laterais. 4? 2 na linha defensiva. E depois 2 ali no meio campo. Mas tem que colocar o GFT, não deixa fechar quieto. as alas palmeirenses e marcação individual é Arrascaeta. Segundo ele, quando você anula o Arrascaeta, o Flamengo perde muito. Mas quem seriam os 4 laterais? Vamos ver aqui do lado direito. Menino Giai. Aí você tem que me ajudar. Kelvin, Giai. E do lado esquerdo, Piquerez e GFT. Não, deixa o GFT fora. Vamos improvisar um lateral aqui. Vamos pegar quem? Felipe Anderson. Normalmente cai por aquele setor. E quem que anula o Arrascaeta? É o Alan. Tem que colocar um cão de guarda. Alô, Alan, palmeirense. Aníbal Moreno. Mas marcação individual hoje no futebol é difícil. Agora, se deixar o Arrascaeta jogar, meu amigo, que fase que esse cara tá vivendo. Alô, Rodolfo Ferreira. Ele se ligou sim, Rodolfão. Ele é esperto, o Lupe é esperto. Pela rodovia Marechal... O pessoal tem maldade na cabeça. A cabeça de quinta série do brasileiro A quinta série não sai da gente. Pela rodovia Marechal Rondon, sentido interior, Itu, Porto Feliz, e aí você chega em Tietê. Eloir Pianca. Boa, Pianca, tamo junto, depois, obrigado. quando a gente for pra casa do Chaiba lá no churrasco com fraternização, a gente dá uma passada lá em Tietê. Salve, pessoal do CBN Esportes, peguei a resenha pela metade. Quais cidades da região estarão na Copinha? Não. Renato Alves. Já tá no portal CBN? Já tá lá. Só acessar portal CBN ou também o GE ou Não, portal CBN. A pergunta mas é muito simples. É Cosmópolis e Paulínia. São as cidades da região que serão sedes da edição 2026. Fechou. Os grupos estão lá. Portal cbncampinas.com.br. É só clicar e acessar e curtir e compartilhar. Uou! Aliás, ontem ele sem gel, hein? Você assistiu o jogo do Flamengo? Pelo Luiz Carlos Júnior? Sem gel. Sem gel. Ele tá cabeludaço. Tem um vídeo do Luiz Carlos Júnior. Eu ia mandar um print pra colocar igual o Azanque, né? O Azanque também tá cabeludaço. Tá cabeludaço. Né? Ele tá de férias, né? Aí tudo bem. O Fred, o artilheiro tricolor. Uou! Tem um vídeo do Luiz Carlos Júnior tocando baixo, já viram? Não. A música, fica lá a introdução da música e a primeira. Cara, ele é sensacional. Primeiro verso sem o baixo, aí dá uma nota, acaba o vídeo, cara. É muito bom. O Luiz Carlos Júnior é uma lenda. E ele tá se aproveitando, né? Que ele virou muito meme, né, Júlio? Então ele tá tirando proveito. Mas, cara, ele é muito bom. Mas eu acho que ele é um meme positivo. Gente boa. E esse uou aí faz muito sucesso, né? Sensacional. Uou, lendário. 4K. Fred, o artilheiro tricolor. Do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta. Arias. Vai ter emoção até o fim. É isso mesmo. Como é que era do Petkovic? Ele gosta de falar o nome inteiro. Dejan Petkovic. O Marcelo Adnet é a melhor imitação dos caras. Kevin Camada também. Monstro, Kevin Camada aqui da redação. O Kevin também. Não tá, né? Não, acho que ele tá entra mais tarde hoje. A gente poderia colocar o Kevin. Cara, traz o Kevin no Arena pra imitar o Luiz Carlos Júnior. O Luiz Carlos Júnior do Kevin é maravilhoso, velho. 11h43, intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta, informações, novidades, hein, no futebol campineiro. Fica aí. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia.
7ª rodada da Superliga Masculina, ontem jogaço de vôlei. O Goiás abriu 2-0, mas Guarulhos virou o jogo e venceu por 3-2. Hoje, mais 3 partidas. Às 6h30 tem Suzano contra Praia Clube. No mesmo horário, o São José recebe o Cruzeiro. E às 9h, com transmissão da CBN Campinas, com narração de Marco Guarizo e os comentários da Renata Rondini, tem Minas contra Vôlei Renata, em Belo Horizonte. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Luiz Carlos Júnior, Everaldo Marques e Rômulo Mendonça são memes ambulantes. Nossa, manda aqui o Rômulo é maravilhoso. O nosso Vinícius. Por que Campinas não é sede? Pergunta o Bruno. Acho que falta interesse também da própria cidade, dos clubes, né? Tem toda uma questão envolvida, né? É uma questão política e esportiva. Aí você mistura as duas coisas. E outra, vamos fazer um exercício aqui. Vamos pegar, por exemplo, Campinas quer ser sede, tem que ser em um dos estádios. Ou Moisés Lucarelli, ou Brinco de Ouro da Princesa. Cara, o Campeonato Paulista começa dia... E janeiro, a Copa São Paulo, ela é conhecida como a Copa São Paulo de Futebol Chuva, né? Então, assim, o Guarani, por exemplo, que está finalizando a reforma do gramado, pode ter aí uma consequência grande para a temporada inteira. Então, também tem essa questão em jogo na situação. Cara, eu era garotinho, teve um derbinho. Esse é que a gente sempre fala que o Rivaldo esteve em Campinas com o Santa Cruz e tal, depois foi pro Mogi. E acho que nessa Copa São Paulo 90, 91 era o Ramon Menezes, jogava no Cruzeiro, olha aí. Teve derbinho na Praça do São Bernardo. Hoje é impossível, né? Impossível. Vamos lá aqui em frente com o nosso CBN Esportes. O Guarani anunciou o terceiro reforço para 2026. Sim. E já tem outros nomes engatilhados aí, meu caro Antônio Lopes. Vamos então começar com essa novidade, né, no Guarani. O anúncio do terceiro atleta para reforçar o elenco visando a temporada 2026. O nome dele, Jonathan Costa, 30 anos. E olha só que legal, hein? O Jonathan Costa nasceu em Campinas, 30 anos. Ele é zagueiro, mas também pode jogar ali no meio-campo, na função de volante. Começou a carreira no Paulínia. Paulínia que foi... Fabinho também foi revelado no Paulínia. Segundo o nosso colega J. Jorge, o filho dele, Murilo, também foi grande, Jota, outra figuraça também. Passou pelo Sérvia Hortolândia, Atlético Sorocaba, Penapolense, futebol português. No Brasil aí muitos times, 15 de Piracicaba, Bragantino, Linense, Grêmio, Osasco, Caldense, Mirassol, Paraná. No Botafogo da Paraíba também passou por lá, Operário, Ferroviário, e nas últimas temporadas ele atuou pelo Avaí. Detalhe importante, hein? O Jonathan Costa tem 4 participações em Série C de Campeonato Brasileiro e em 2 delas ele conseguiu acesso com o Operário e também com deixa eu pegar aqui o outro time que subiu, foi em 2019 com o Bragantino. Então ele tem 2 acessos no currículo, o Jonathan Costa, mais um jogador para o sistema defensivo.
Ontem o Guarani anunciou o Rafael Donato, que veio da equipe do Novo Horizontino. Tem o Rafael, né? O Rafael Rodrigues, que foi titular absoluto em toda a temporada 2025 e não deve parar por aí não. O Guarani deve anunciar mais jogadores. Ontem o William Farias, na verdade, na segunda-feira, a esposa do William Farias, eu não sei o porquê, apareceu ali como sugestão na minha rede social, ela com outras esposas, fazendo ali uma oração, se despedindo de Novo Horizonte. Algoritmo. Isso. Mas eu não pesquisei nada de William Farias. Às vezes eu acho que até pensamento, velho. Pode ser. E ontem o próprio William Farias acabou anunciando aí a saída do Novo Horizontino e deve ser anunciado a qualquer momento como jogador do Guarani. Você já não pensou muitas coisas aí? Você abre o Instagram. Pô, bicho, eu tava conversando com a minha esposa. Cara, mas é sério, louco. eu não Eu tava conversando com a minha esposa de um parque aquático pra ir. E aí apareceu, velho. Isso é muito louco. Mas eu tô falando sério, eu não pesquisei nada. Eu pesquiso pouco rede social de jogador. E aí, do nada, apareceu lá a sugestão para seguir. Aí eu vi uma roda de familiares no estádio lá do Biase, né? Do Novo Horizontino. Eu falei, que coisa é essa aqui? Cliquei. Aí apareceu lá, esposa do William Farias. Eu falei, epa. Aí do nada apareceu o William Farias anunciando a saída dele do Novo Horizontino. É isso. E ele pode ser anunciado a qualquer momento como jogador do Guarani. Eu acho que a gente pode colocar aqui que o Guarani tem 5 reforços certos, né? 3 anunciados, o William Farias e o Maurício Antônio. Eles são jogadores, né, Lupe, que já estão... Sim, o Maurício Antônio também tá acertados, né? Só o Guarani anunciar. E aí eu acho que a montagem começa a partir desse momento. O que chama atenção, Carlão, é que é uma reformulação grande no sistema defensivo. Então o Guarani sai de Alan Santos, David Braz, Diogo Silva, Léo Contro e Márcio Silva, para Rafael Donato, Maurício e Jonathan Costa, além do Rafael Rodrigues, que é o remanescente. A defesa foi uma decepção, né, pro Guarani, principalmente nesta reta final também, de Série C. O garoto, nossa, me lembra aquele jogo em São Paulo, né, que nós fomos uma expulsão boba pra cima do Caleri, e a partir dali a carreira do Titi no Guarani, ela ficou comprometida, né? Mas o Guarani decepcionou, principalmente alguns personagens, né, cara? O Alan Santos, a todo momento, ele é citado. Ontem estava num estabelecimento conversando com o Du Stefanelli, bugrino de 4 costados, aí ele foi falar de Alan Santos. Ele virou tema, né? E, infelizmente, por tudo que aconteceu naquele jogo contra o Náutico, que ali o Guarani deixou escapar pelos dedos a classificação ou ficar numa situação mais confortável para a última rodada da Série C. E eu acho que de todos os jogadores do sistema defensivo do Guarani, o único que a gente pode e vai permanecer para 2026 é o Rafael Rodrigues, né? Que teve uma regularidade, foi um cara que se identificou com o Guarani pela liderança, pela personalidade, falhou em alguns momentos, mas eu acho que ele teve mais altos do que baixos. Agora o restante é a troca, né? E a troca pela experiência, pela bagagem de um Rafael Donato, do Jonathan Costa. É aquela coisa que a gente fala, a Série C ela tem mostrado que a experiência vale a pena, né? Em termos de acesso, em termos de conquista. Só que tem que tomar cuidado assim, principalmente o extracampo, né? O pagar em dia e tal, não é todo dia que acontece o que aconteceu no rival, né? No caso da Ponte. E o vestiário, né, Julião? O vestiário tem que tomar cuidado, porque aí é muito experiente junto. Se der certo, se der liga, ótimo. Eu acho que o caminho, ele tem tudo para ser positivo. Caso contrário, vira uma fornalha, né? Já pensou? Rafael Donato, Jonathan Costa, aí vem Diego Torres que permanece e tal. Se não houver liga entre os experientes, entre os alicerces do grupo, aí tem que tomar cuidado. Então, de preferência aí que seja um vestiário muito em paz do Guarani para que ele tenha aí uma vida bem tranquila na Série C do ano que vem ou no Campeonato Paulista, ou melhor, na temporada de 2026. E agora rapidinho, deixa eu mandar só um abraço rapidinho pro Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues, que é presidente da Associação Atlética Internacional de Bebedouro. Boa, Thiagão. Opa! E ele... Uma honra. Recebeu aí o Henrique, filhinho dele, nasceu dia 26 ontem. Veio ao mundo. Então que Deus abençoe toda a família, que venha com muita saúde e mais um torcedor do Lobo Vermelho. Que isso. Que aliás tá montando time bom, contratamos Cadu Baroni, hein? Cadu Baroni, jogou no 15 de Piracicaba. Jogou no Botafogo. É sobrinho de José Mário Baroni, do Botafogo. Sim, Baroninho. Isso, exatamente. Chutava muito. Faleceu, né? Vamos lá, Antônio Lupe, com informações agora da Ponte Preta e se temos novidades, né? Eu tô fazendo essa pergunta diariamente e de propósito, porque justamente para mostrar pro nosso ouvinte que a Ponte ainda
a passos lentos a montagem do elenco e muito por conta do processo eleitoral. Ontem eu tava batendo uma caixa, né, com o meu sogro, que é torcedor da Macaca. Um mês, hein? Grande ontem, Marcão. do título. É isso? Um mês que a Ponte conquistou o título da Série C. Mas aí o que acontece? Eu acho que a ficha já tá começando a cair, a preocupação já tá começando a bater na porta do torcedor da Ponte. Porque há um mês era muita festa, muita alegria por parte do título e foi uma comemoração longa, né? Porque o torcedor da Ponte esperava por esse momento e a gente já falou muito aqui sobre esse tema. Só que por que agora vem batendo na porta a preocupação? Ontem, por exemplo, saiu a rescisão indireta, né, da justiça do Anderson, que agora tá com o caminho livre para acertar com outra equipe. E na ação, né, que foi apresentada pelo juiz, são 3 meses, né, na ocasião que foi julgado, 3 meses de salários, não foi recolhido o fundo de garantia e outras questões trabalhistas que estão pendentes com o jogador, que solicitou então a rescisão na justiça. O vínculo do Anderson era até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. Arthur já foi embora, deve atuar no América Mineiro em 2026. Não tem nenhuma renovação. Elvis, Diogo Silva, Simon, Serginho, o próprio Luiz Felipe tem contrato, mas também era um jogador ali que estava na mira de outros clubes. Então isso tem preocupado, porque até agora a Ponte ela ainda não anunciou nenhuma renovação, nenhuma contratação. Tem feito algumas sondagens, né? O último Quirino, atacante, que o próprio Guarani também chegou a mostrar interesse, jogador que foi vice-campeão com o Londrina da Série C. Então, Júlio, a preocupação ela já está começando a tomar conta do torcedor da Ponte, mas é claro que a gente precisa também explicar que a Ponte, além de tentar resolver todos esses problemas financeiros, a Ponte passa no mês de novembro por um processo político. Inclusive, dia 30 tem aí a eleição para conhecer o novo ou não presidente. Por que eu falo ou não? Porque o Eberlin pode continuar no comando, o novo presidente do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, já que o Tagino não pode assumir um terceiro mandato, Tagino Alves, membros do Conselho Fiscal. Então acho que a partir do dia 30, pelo menos essa é a esperança de que a coisa comece a caminhar um pouco mais rápido, mas até agora, um mês após a conquista do título da Série C, o torcedor da Ponte já vai ficando um pouco preocupado em relação à temporada 26. Carlão, acho que isso é meio sintomático, né? A torcida da Ponte, de fato, começa a demonstrar preocupação por conta dessa não montagem do elenco, na verdade. Eu acho que desde o ano passado, embora a euforia, né, estivesse tomando conta do torcedor, mas ao mesmo tempo do ano passado, né, a gente tá com essa mania. Mas o torcedor, ele tinha a noção e tem a noção de que tá difícil, e o 2026 vai ser mais complicado ainda, porque a Ponte ela vai disputar competições mais qualificadas, né? Tem a Copa do Brasil, principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro, que tá muito dura, e olha só quem pode disputar, né? Quem pode fazer companhia para Macaco, o Santos, o Fortaleza, o Sport já vai fazer. Então olha o tamanho, olha o nível desta competição, e a Ponte na demora para preparar a equipe, para montar a equipe e convivendo com este problema que parece que não tem solução, né? Essa questão financeira, que aí ela não acerta com quem estava, fica difícil acertar para quem vai defender a Ponte. O nome dela no mercado do futebol começa a ficar mal falado, porque um jogador contacta o outro e aí todo mundo sabe o que acontece. Então é um momento nebuloso, ao mesmo tempo que o torcedor ainda desfruta, né, do que aconteceu dentro de campo na Série C, mas a preocupação hoje eu acho que ela é maior que a euforia. A euforia já acalmou um pouquinho, mas a preocupação ela aumenta a cada dia. Só um detalhe, Júlio, rapidinho, que o torcedor da Ponte eu acho que tem que se preocupar também com essa questão do investimento que os clubes têm feito nos últimos anos em comparação com a cota de televisão que eles receberam para disputar a Série B, do Campeonato Brasileiro. Quem tiver curiosidade pode acessar aí na página do Globoesporte.com do Avaí, matéria assinada por Paulo Henrique Freitas. Conhece o Paulo Henrique Freitas do GE? Sim, Paulo Henrique, PH, gente boníssima. E ele traz um cenário, porque o Avaí terminou a Série B do Campeonato Brasileiro com 3 meses de salários atrasados, também com problemas no direito de imagem, atraso também com o salário dos funcionários, e olha só o tamanho do impacto, porque é aquilo que eu perguntei pro Eberlin, né? Liga, libra, dinheiro, só que chega uma hora que tudo isso acaba. E se o clube não teve a consciência de realizar um investimento com esse dinheiro e gastou tudo de uma vez, a conta chega.
E olha só a situação do Avaí. O Avaí, a previsão orçamentária para 2025, ele tinha uma folha salarial de 3 milhões mensais. Série B, hein? Sabe qual é a projeção pro ano que vem? A folha do Avaí. Time de capital. Time de capital, Florianópolis. 3 milhões, hein? Fica com esse número na cabeça. A folha mensal estipulada pro ano que vem de R$670 mil. Eu não sei fazer porcentagem, mas um time sair de 3 milhões mensais para 670 numa série mil... B, hein? Com 600 mil, eu acho que nem a Série C você disputa pra subir. E aí já casa com aquilo que o Alex falou na entrevista técnico do Operário. Os clubes também precisam... O Ebelim falou, às vezes a imprensa quer que contrata um ou outro. Super entendo. E realmente, tem hora que a gente quer qualificar o elenco, mas quem tá por dentro da questão financeira do clube são os presidentes. E você precisa ter consciência. Porque os times estão largando mão. Maravilha. 4 horas tem Arena. Amanhã estamos de volta às 11 horas. Um abraço a todos. CBN Esportes Campinas.